Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Agrociência Podcast. Hoje eu tenho o prazer de trazer o meu amigo Thales Leles, ele que é médico veterinário formado pelo UFMG, mestre em produção de ruminantes e hoje está como diretor da Evonik nas Américas. E antes da gente começar, queria que você se apresentasse para falar mais um pouco do seu trabalho, porque ninguém melhor para falar do que você já fez aqui hoje, até hoje, do que você mesmo. Então, seja bem-vindo e é um grande prazer estar com você aqui hoje. Bom demais, cara. Eu que te agradeço estar aqui junto contigo pela primeira vez. Eu acho que falo primeira vez porque depois a gente vai ter mais assunto para conversar, né? Certeza. Sempre depois de uma conversa dessa a gente tem outras coisas para falar. Bom, obrigado pela apresentação. Às vezes parece um negócio muito grande, né? Médico veterinário, mestre em produção, diretor da Evonik Nutrição Animal, mas de Bom Despacho, do lado de Pompéu, né? No final termina... Tá tudo em casa aqui. Eu que agradeço aí. É muito bom estar com vocês, poder falar um pouco mais e dividir essa experiência que a gente tem no campo. Não, eu fico muito agradecido de você estar aqui e bom a gente lembrar que na nossa região mesmo aqui a gente tem muitas boas pessoas e fazendo um bom trabalho e um trabalho de muita relevância. Às vezes nós mesmos não sabemos quem que nós somos e o impacto do nosso trabalho e o impacto do que a gente faz, o que a gente faz proporciona na vida de muita gente. Então já te agradeço pelo trabalho que você está aqui, não é puxação de saco não, porque nós já somos amigos de muito tempo, mas realmente você faz um trabalho bem diferente na nossa região aqui. E a nível global, né? Mas só que hoje a gente percebe muito isso aqui com você. A gente tem que lembrar, Lucas, nossa região, Pompéu, Bom Despacho, Abaeté, é uma região que foi uma importante bacia leiteira no passado, né? A gente já teve, Pompéu já teve entre as maiores e já foi a maior cidade produtora de leite do Brasil, né? É uma cidade altamente produtiva, inserida num estado que é o principal estado de produção leiteira no Brasil. Então, daqui a gente tira muita tecnologia e muita gente boa, né? Experiente, que cresceu e nasceu debaixo do pé da vaca. E às vezes a gente tem essa síndrome de cachorro vira-lata e achar que o bom é o que está do lado de fora, né? Isso. E tanto de coisa boa e de gente boa que nós temos aqui do nosso lado, cara, a gente tem que aproveitar isso mesmo. Não tô falando que a gente é os maiores exemplos, não, mas não só perto da gente. Vamos pegar o próprio Alisson Paulinelli, né? Que é dali de Bambuí, cara. Daqui de Bambuí. Do lado, né? Foi uma referência nacional, foi indicado a um Nobel da Paz do ladinho. Então a gente não pode ter vergonha da nossa região, não. É quente, mas é boa. E esse posto que você falou aí, não é porque eu sou bairrista, não, que eu sou de Pompéu, que todo mundo fala que é bairrista, mas nós foi da maior bacia produtora de leite, mas a gente só deu 2 passos para trás para dar 3 para frente, porque nós vamos voltar a ser. Pompéu passou por uma aceitação que para produzir leite na região nossa, a pessoa precisava ser agricultor primeiro, antes de ser pecuarista de leite. E aí, quando nós reconhecemos isso e aproveitamos o que a gente tinha de melhor aqui, que praticamente nós somos uma ilha, temos mais de 5 rios cercando Pompéu, e nós tínhamos um potencial de irrigação muito grande, os produtores investiram em irrigação, em agricultura, e hoje, depois de 10 anos que começou essa mudança, a gente percebe a pujança que nós ficamos no nosso município de novo. Trouxe muita tecnologia, a parte de agricultura nos colocou numa visão diferente de negócio, porque antes talvez nós nem enxergávamos a produção de leite realmente como um verdadeiro negócio. E depois que a agricultura trouxe esse know-how, trouxe mais expertise, a região está mudando. Nós estamos na região hoje que tem mais de 130 pivô. Se você for olhar isso, aonde que tem isso no Brasil com facilidade, né? Então... E associado a isso, cara, a gente sempre tem que lembrar que existe uma mudança geracional que acontece, né? E não, isso aconteceu aqui em Pompéu e na nossa região alguns anos atrás. Eu observei isso acontecendo, por exemplo, no sul de Minas, isso aconteceu no Alto Paranaíba. Essa mudança geracional, ela às vezes causa um vazio de produção, mas depois ela causa, é o que você falou, né? O 2 passos para trás para dar 3 para um para trás para dar 3 para frente. Então você tem um vazio de produção para depois você ter essa subida, esse incremento. Isso porque você tem o pai saindo da atividade, talvez um pai que tinha uma visão muito antiga, uma visão um pouco mais tradicionalista da produção de leite, e aí vem um filho que muitas vezes estudou,
um filho que traz uma tecnologia da capital, que quer implementar isso dentro da propriedade, mas tem a figura do pai ainda travando, então você gera esse gap, né? Esse vazio, e daí com a entrada dessa nova geração, você tem esse incremento de tecnologia, essa absorção. Então, com certeza, Pompéu passou por isso também, porque quantos produtores novos que a gente vê hoje no município, né? Alguns antigos saíram, outros se adaptaram, mas a gente vê que existe uma geração nova que está disposta, que entende que o agronegócio brasileiro ele não dá para ficar no amadorismo, ele tem que ser um player global. Então, isso aí tudo facilita com que a região comece a crescer, né? Mas é uma mudança de mentalidade. Você tem todas essas características ambientais que você falou, que tornam o ambiente propício ao investimento, mas ao mesmo tempo você tem a pessoa ali que ela está disposta a fazer o investimento, né? Você tem que estar disposto. Bem legal, Thales. Eu acho que também a sua presença aqui hoje, ela tem muito a ver também com o momento que a gente vive no cenário nosso de agronegócio. O que a gente vem nos últimos tempos? Uma conversa, é uma constatação, né? Nós estamos vivendo um momento de crise na pecuária. Vamos falar assim, o pessoal reclamando que as contas não estão fechando. E você trabalha num perfil de empresa que está na ponta da pirâmide da nutrição. Quando eu vou falar nas bases, né, atender todas aquelas bases para chegar na ponta da pirâmide, que você trabalha muito ligado ao aditivo. Aí eu queria ouvir de você e dar oportunidade para empresas com o perfil de você, para explicar para a nossa audiência, que eu já ouvi muita gente nos últimos dias, tipo assim, Lucas, no que você fornece, tira o aditivo tal, tira o aditivo tal. Será que esses aditivos realmente são aumentadores dos nossos custos ou está baixando o custo? Eu queria te dar essa oportunidade para você explicar, quem sabe pode ser uma hora importante para isso. Essa mudança de mentalidade do produtor, cara, ela acontece em diversos níveis da propriedade. Ela inicia, para mim, com a adoção de uma tecnologia e da mudança da mentalidade do negócio, na forma de conduzir. Então, é uma pessoa que vai começar a anotar dados, é uma pessoa que vai começar a utilizar tecnologia genética, ou seja, vai sair daquele gado comum que a gente fala, gado comercial, vai começar a investir numa genética mais produtiva. Daí ele tem uma mentalidade de negócio, tem um animal propício e produtivo. Aí ele sente falta de uma necessidade de ambiência, ou seja, ele vai provocar ou vai instalar conforto através de um galpão, um resfriamento ou o que seja, mas ele vai subir um nível nesse conforto animal, e aí a partir daí ele começa a olhar a necessidade da nutrição. Então, quando você atingiu esses níveis de maturidade dentro da atividade, a gente fala que o produtor está apto ou ele está aberto à aderência das novas tecnologias nutricionais. Essas novas tecnologias nutricionais, elas não estão diretamente só ligadas à inclusão de aditivos, mas ela está diretamente ligada à forma de fazer a dieta da vaca, né? Exemplo, quantas pessoas que você conhece aqui em Pompéu que provavelmente ainda trata o animal com suplementação de capim e cana-de-açúcar picado diariamente numa estacionária, numa forrageira estacionária. O cara vai lá na lavoura, corta a cana, coloca ali na carreta ou numa charrete, vai lá e pica. E aí depois ele pega aquilo e mistura com a ração da cooperativa. E aí ele vai falar da ração 18, 24, 22, 26%. Então, esse nível de tecnologia nutricional, ele ainda está abaixo. Na hora que o cara já entendeu que a dieta, que o nível de gerenciamento dele, a vaca dele e o ambiente que ela está inserida são mais produtivos ou que permite uma produção maior, ele vai lá e compra um vagão misturador. Aí ele vai lá e começa a entender o conceito de dieta totalmente misturada, TMR. E aí ele começa a entender que, a partir do momento que ele faz essa gestão nutricional, o animal dele tem mais capacidade de responder à genética que ele criou lá atrás. E aí ele fala assim, putz, agora eu cheguei num limite aqui de 34, 35 litros de leite por vaca. Como é que eu faço para ir além? Porque na hora que ele começa a olhar ao redor dele, 34 litros de média é bom demais. Mas tem gente fazendo 45. E produtor de leite é tragédia, ele é competitivo. ele gosta, ele adora os vizinhos dele, mas ele quer ser o melhor vizinho.
A gente tem essa competição inata. Então, na hora que chegou 34 e tem um outro do lado fazendo 38 ou 40, ele quer chegar naquilo. Então, ele aderiu a algumas tecnologias e ficou barrado no manejo nutricional. Aí ele vai buscar, cara, como que eu faço para ir além? E aí esses aditivos, muitas vezes, eles nem são aditivos, mas eles são complementos nutricionais necessários para aquela vaca altamente produtiva. Por que eu falo isso? E às vezes eu estou falando demais. Mas por que eu falo isso? Aditivo é algo que vai melhorar a eficiência daquela dieta. A monenzina, ela é um aditivo. Ela vai modular a fermentação ruminal e ela vai tornar a vaca mais eficiente. Quando a gente fala, por exemplo, da inclusão de aminoácidos, que é o principal produto que nós trabalhamos, eles não são aditivos, eles são nutrientes. E esses nutrientes, eles são necessários para uma vaca de alta produção. O principal exemplo que a gente tem é o seguinte: você é atleta, vai na academia, crossfiteiro, tudo isso. Você tem um nível de suplementação que é necessário para você desempenhar aquela performance. Então, o Usain Bolt, para ele correr 100 metros abaixo de 9 segundos, não sei se é isso, acho que é mais ou menos isso, 100 metros abaixo de 9 segundos, ele não corre sem uma suplementação. Ele precisa ter uma dieta muito bem balanceada. Provavelmente ele é suplementado com micro e macro minerais. Ele tem uma suplementação ali de aminoácidos e ele tem... Dorme bem. Dorme bem. Mas eu não falo de dorme bem porque está lá no conforto. É o tênis, ele dorme bem, ele treina, ele tem conforto. Isso aí foi atendido lá, que é aquela nossa vaca ali que está num galpãozinho, é a vaca que já tem a produção de leite anotada. Esse aí é o Usain Bolt ali. Só que ele chega no momento que ele precisa ter a dieta adequada para aquela situação. É isso que a gente trabalha, sabe? Então, hoje o produtor rural que utiliza as nossas tecnologias, ele é cabeceira. Ele é cabeceira. Porque ele está num patamar de maturidade acima do Brasil geralzão. Sabe? É um cara que tem média alta, é um cara que tem uma rentabilidade melhor no negócio, é uma pessoa que está buscando subir ainda mais a régua da produção. Sabe? Eu já vi algumas pessoas comentando também que às vezes o animal não tem exigência de aminoácido tal coisa. Ele não tem essa exigência para poder viver uma vida normal, mas para performar como um atleta, igual que você falou aí, talvez vai precisar, né? Desse Na verdade, suporte. Ele tem a exigência. Certo. Agora, talvez ele não tenha necessidade de suplementação. A exigência nutricional, ela está dada, porque aí você tem os níveis. Eu tenho a mantença, daí eu tenho reprodução, eu tenho a produção, tem um monte de necessidades nutricionais. A partir do momento que você tem um crescimento na produção, o que o rumen produz de proteína microbiana, talvez ele limite a produção. Então o animal começa a ter a necessidade da suplementação dos aminoácidos. Mas a exigência nutricional ou o requisito nutricional, ele está dado ali na mantença. Então uma vaca que não dá leite, ela tem necessidade de aminoácidos? Tem. Ela não tem necessidade de ser suplementada, porque o rumen é capaz de produzir aquele aminoácido que ela necessita. A partir do momento que você eleva a régua da produção, para você suportar essa produção, você tem que suplementar. Se você não suplementa, aquela vaca fica deficiente. Você acha que falta muito ainda para nós técnicos começarem a formular usando exigências de aminoácidos para formulação? Ou talvez essas exigências já estão pré-estabelecidas, só que eu vejo muito assim também hoje. Às vezes a nutrição, ela evolui, e eu, como estou aqui do lado do laboratório, a gente estava no Sim Leite agora, eu percebo, tem hora que eles anunciam alguma coisa que lançou. Eu penso assim, como que eles vão medir isso? Eu estou aqui no laboratório, eu ainda não consigo mensurar o que ele está querendo. A nutrição evoluiu, só que nós, como laboratório, não caminhamos na mesma proporção ainda de velocidade para poder dar ferramentas para vocês embalar com as coisas. Isso aí é um problema, né? Mas eu acho que como que eu falo assim, toda a absorção de tecnologia, ela passa por isso. Esse dia eu estava conversando, a gente estava num treinamento, e eu falei justamente isso. Eu falei assim, cara, de que adianta o Steve Jobs inventar o iPhone antes da internet?
Nada. Porque o que você vai fazer com o smartphone na mão se você não tem internet para utilizar? Porque a vantagem do smartphone é você ter acesso à internet, você ter WhatsApp, você ter Instagram, você ter todas essas funções que necessita de internet. Se você não tem internet, é só para ligar, bicho, o 1100 rodava beleza e não quebrava e bateria durava um mês, entendeu? Então aquela tecnologia, ela tem que encontrar um momento propício para a aplicação. Então, se tivesse inventado o smartphone o iPhone antes da internet, ninguém ia ter aderido à tecnologia. A mesma forma é o nutricionista que formula para aminoácido. Se ele não tiver minimamente o conhecimento dos ingredientes que ele usa, ele está formulando de olho fechado e a resposta não vai vir. Então, ele precisa ter conhecimento, um conhecimento prévio daquele ingrediente que ele está formulando, para ele poder fazer a formulação eficiente e eficaz. Seja eficiente e que vai dar o resultado. Isso aí é necessário. Agora, qual que é a... E aí talvez até uma crítica, né, que a gente tem que se fazer diariamente. Será que nós somos muito céticos em relação à análise laboratorial? Porque tem muito nutricionista que manda fazer a análise de silagem uma vez no mês. Outros mandam uma a cada 2 meses. E existe uma correlação direta entre o número de amostras e a sua resposta na formulação e principalmente a exigência da fazenda. Se eu tenho uma fazenda que produz pouco leite e usa pouco silo, talvez sim, essa análise possa ser mensal, possa ser a cada 2 meses. Agora, se eu tenho uma fazenda de 20 mil, 30 mil litros de leite, será que não justifica fazer esse negócio semanalmente? Para eu fazer o ajuste correto? Isso eu estou falando de análise de forragem. Você ainda tem dos outros ingredientes, farelo, soja, milho, DDG, isso aí a gente tem que ter o conhecimento também. Eu tenho tentado instruir muitos profissionais, porque ainda no Brasil se admite falar muito em dieta antes de uma análise laboratorial. E isso eu acho que nós cada dia mais vamos ter que falar, e eu tenho falado isso muito, eu não vou em médico que não pede exame, poxa. Eu não vou em médico que não pede exame, então estou tendo que ser mais... Não é porque a gente tem laboratório, não é que precisa analisar, não tem como você não analisar para tomar as decisões. Então o que eu tenho tentado trazer e eu dado dicas para nutricionistas fazerem? Seguir igual o modelo de uma fábrica de ração. Por exemplo, o alimento silagem de milho ou grão úmido é um alimento de muita variação, ele é crítico. Então eu tenho que ter uma pressão de análise sobre ele muito maior. Aí eu tenho alimentos com menos variação, eu vou fazer uma pressão menor. Então o nutricionista, quando vai trabalhar em alguma fazenda, ele tem que criar um plano de análises para aquela fazenda. Entender qual que é a realidade daquela fazenda e criar um plano de 12 meses. Ali, tal mês eu recebo muita soja, eu vou aumentar minha pressão de análise ali. E ao longo do mês, porque aí que eu acho a análise importante, não só usar a análise para tomar uma decisão no dia, mas usar um conjunto de dados que foram levantados ao longo do ano para predizer ações que vão acontecer no ano seguinte. E usar aquela informação como base para oportunidades de melhoria. Você tem 12 análises de oscilagem ao longo do ano. Estou aqui é a nossa realidade, mas o nutricionista me indicou que eu preciso estar nesse ponto. Eu tenho que melhorar o processamento, eu tenho que aumentar o amido, e aí eu vou sentar com a equipe que vai trabalhar ao longo do ano e falar que a gente tem que melhorar nisso. Então, usar o dado para predição de ação futura, eu acho que isso aí ainda é um passo à frente que a gente vai estar dando ainda fazendo isso aí. Mas, e aí voltando naquela crítica, né, que a gente tem que fazer a nós nutricionistas. Quantos nutricionistas de campo você conhece que conhece a rotina de uma fábrica de ração? Você acha que tem mais nutricionista no campo que conhece de fábrica de ração ou mais nutricionista de campo que critica fábrica de ração falando que não dá para confiar? Não, muito mais criticando. Então os valores estão todo... Porque na hora que ele... E isso é um problema sério, Lucas, porque à medida que as fazendas de leite do Brasil têm crescido, e essa taxa de crescimento, ela não é curta. Aí pegando dado do Top 100, né? Top 100 cresceu em produção de leite nos últimos, desde o início do levantamento, 200%, que dá uma taxa de crescimento, eu acho que em torno de 5 a 10%, algo em torno disso, eu não tenho o número de cabeça aqui. E quando você pega o mercado nacional, ele está estável desde 2014.
com um crescimento pequeno aí de 0,5% ao ano na produção de leite. Então você vê que as grandes fazendas têm crescido e as pequenas e médias fazendas estão ficando um pouco para trás ou estão saindo do mercado. O que isso está falando para a gente? Que cada vez mais os processos dentro da fazenda, eles têm que ser monitorados. Então hoje numa fazenda de leite de porte médio a grande, porte médio eu estou falando 200 vacas, você tem que ter uma fábrica de ração ali digna de auditoria do mapa. Você tem que ter uma fábrica de ração que seja competente para produzir um alimento para fornecer para aquela sua vaca, altamente produtiva. E como que você vai garantir tudo isso se você não tiver rastreabilidade, se você não tiver auditoria, se você não tiver um mínimo de método, sabe? Cara, isso tudo vai te atrapalhar e vai avacalhar o desempenho e a rentabilidade do seu negócio. E eu falo de auditoria, cara, é isso, é análise, plano de análise. Eu falo de metodologia, em quanto tempo, como que eu vou fazer a mistura no meu misturador? Quais ingredientes eu insiro primeiro? Cara, qual que é a variabilidade da mistura? Uma fazenda de 200 vacas, só com vaca, ele vai gastar 60 toneladas de ração. Se você for ver que o cara muitas vezes ele está recriando, ele está tratando de bezerro, outras categorias lá, é uma pessoa que vai gastar 70, 80 toneladas por mês. Se você for olhar aí um preço de um concentrado, vamos colocar R$2 para a conta ficar fácil aí, né? Ele tem 160 mil reais movimentando todo mês naquela fábrica dele. Ué. Não é isso? Então, às vezes a pessoa acha até caro de gastar R$500 em 130 mil com análise. O percentual é muito baixo, então eu acho que nós temos que continuar batendo nessa tecla de análise, porque o nosso caminho, sem isso aí, não vão evoluir. Porque ainda mais o tipo de produto que você trabalha também, no tempo que eu estou trabalhando, eu percebo que eu tive numa fazenda tempo atrás, com a crise que estava tendo, o produtor pediu para tirar o aditivo que eu estava usando na fazenda. Sô Lucas, bom que você chegou, porque o preço que ficou arroba aqui, eu vou ter que, né, que as aditivas, que os negócios pozinho mar, não vão ter que tirar isso. Eu falei, mas vamos ver primeiro, vamos ver o que está acontecendo, né? E aí nessa fazenda a gente tinha feito amido fecal nessa fazenda um mês antes de utilizar o aditivo. E amido fecal, isso era nos bois dele lá, estava dando por volta de 6. Aí nós utilizamos o aditivo, melhorador de desempenho lá, de digestão, de performance ali, e a gente passou para esse amido fecal de 6 para 3,5. E eu mostrei para ele que esse 1% de amido fecal que ele recuperou era 50 gramas de ganho de peso. Então, aí ele ficou com o produto. Mas o que mostra que só é possível ficar com esse perfil de produto, quem mede, quem gerencia, só melhora o que é medido, só se gerencia o que é medido. E, assim, até pelo perfil da minha atividade hoje, a gente tem a oportunidade de visitar diferentes países e diferentes sistemas de produção. E é interessante que à medida que você começa a entender de como a produção de leite acontece em outros países e refletir sobre a pecuária brasileira, a gente tem muito potencial. E não sou eu, todo mundo fala isso. O Brasil é um grande potencial. É um grande potencial. Mas a gente precisa entender nossos pontos fortes e fracos. Recentemente nós tivemos em Israel. Lá é interessante que o modelo de produção de alimento da propriedade, em grande parte, ela é feita por uma fábrica de ração. Então, nós visitamos propriedades onde o produtor rural não encostava no volumoso. A empresa produzia TMR, a ração totalmente misturada, e colocava no coxo na fazenda. Saía o caminhão, já depositava no coxo. Eles preparavam ela na fazenda ou aquilo ou era ensilado já total? Era um centro de alimento. É lógico, a geografia do país permitia isso. Eles tinham ali a fazenda mais distante desse centro de produção, estava em torno de 20 quilômetros, mais distante. Então ele saía do centro de produção e deixava na fazenda, no coxo das vacas. Eles levavam essa dieta fresca. Eu queria entender. Fresca. Entendi. Fresca. Eu queria entender diariamente. O seguinte, que eu já sei de pessoas, e tem casos até no Brasil, no sul do Brasil lá, do pessoal ensinando dieta total. Tem também. E no passado, quando a gente falava isso há 15 anos, lá na sala de aula que eu estava, todo mundo, que isso? Não vai dar certo ensinar dieta total, ainda mais que mineral interage um com o outro. Funciona. E teve um compilado de um chinês ano passado, que ele colocou, acho que foi 40 trabalhos ao longo do mundo aí,
relatando efeitos muito positivos em ensilagem de dieta total. E ele foi falando parâmetro, falou assim, proteína. O que muda depois de eu ensilar proteína de uma dieta total? O que muda nos carboidratos? O que muda? Aí na hora que você vê todos separados, você vai ver que pode funcionar muito bem. E muito vai bem. depender muito do tempo de armazenamento, vai depender... E aí é o que eu falo, você tem que entender quais são... a gente na área comercial, a gente sempre aprende a famosa análise SWOT, né? Análise SWOT é o entendimento das suas fortalezas, das suas fraquezas, quais são as oportunidades e as ameaças do seu negócio. Se você se entende como um produtor que não é bom agricultor, isso é uma fraqueza sua, e isso acontece às vezes pela região que você está inserido, às vezes pela falta de maquinário, pela falta de terceirizado. Você fala assim, cara, é melhor eu terceirizar toda a minha dieta para esse tipo de alimento. E a gente vê isso acontecer na região de Uberlândia, cara. Quantas empresas que existem lá hoje que entregam a dieta formulada na sua casa? Ah, mas aí a minha margem diminui. Cara, beleza. Mas aí você pode focar em outros parâmetros que sejam interessantes para você. E pronto. Faz seu negócio ser rentável. Faz o seu negócio. Isso é o mais importante para mim. Faz seu negócio ser rentável. E aí você vai entregar isso para outro. Futuramente, às vezes você vai reavaliar e falar assim, não, agora eu já estou num outro patamar. Preciso mudar. Então essa discussão ela é importante para o produtor entender. E o nutricionista, ele tem a obrigação, para mim, de ser crítico, mas ao mesmo tempo ele tem que ser aberto às informações. Então não estou falando que você tem que aceitar tudo que é dito, mas você tem que escutar, você tem que refletir e a partir dali você tem que gerar um conhecimento. Com o seu conhecimento você tem que aplicar. Thales, eu tento tomar um cuidado muito grande como profissional de não rotular muitas coisas, sabe? Eu sou uma pessoa hoje, tento ser uma pessoa totalmente aberta. Às vezes uma pessoa quer me falar assim, me apresentar uma nova tecnologia, e quantas vezes eu no passado assim, pô, tal tecnologia, isso não vai funcionar. E, tipo assim, nós estamos num mundo que a gente tem que ter, eu peço muito até como critério para trabalhar no Ilana hoje, humildade intelectual. A pessoa tem que estar pronta e preparada para ouvir novos conhecimentos, mesmo que não concorde no primeiro, mas a nossa profissão precisa dessa maturidade, para entender o que vem pela frente, que nós já estamos começando a cada dia falar de moléculas menores, de partículas menores, entender mais disso. E isso era coisas que não nos ensinava 15, 20 anos atrás na escola. Se eu não tentar abrir minha cabeça para esse desconhecido, que ainda o que a gente é capaz de enxergar no laboratório, daqui 10 anos eu vou enxergar 100 vezes mais do que aquilo. E talvez nós vamos discutir coisas inimagináveis, que eu nunca imaginei na vida, que as respostas vão estar ali, aonde eu não consigo visualizar ainda. E você está falando de laboratório, cara. Quantos laboratórios que existiam no Brasil há 10 anos atrás que conseguiu dar suporte para a pecuária leiteira? Pouquíssimos. 1, 2 no máximo? 2 no máximo. Dentro de universidade, talvez. Quando eu estava na graduação, a gente tinha o laboratório da UFMG, cara, que para você enviar uma análise lá de bromatologia, era quase 15 dias para sair o resultado, né? E aí hoje você fala o Ilana presente aqui em Pompéu, que atende toda a nossa região. E ainda a partir dali, você tem projetos futuros que, igual você falando, seus clientes estão crescendo. Sim. Hoje você atende um nicho de pecuarista. Daqui a pouco você vai ter que replicar esse laboratório dentro da fazenda, dependendo da necessidade. Que já tem acontecido. Já tem acontecido. O próprio Ilana vai, no ano de 2024, a gente vai ter uma expansão. A gente não vai estar mais só em Pompéu. A gente quer ampliar porque a gente já percebeu que é uma pegada interessante. Ontem, por exemplo, a gente recebeu uma análise no final da tarde. Já está na mão do cliente. Ele já fez a intervenção no dia 1, ao invés de fazer no dia 15. E olha que impacto é esse. 50% passou quando a intervenção é feita no dia 15. E é aí que mora a vantagem que a gente tem. Mas a pegada que eu acho interessante que nós estamos fazendo também é que a gente gosta de resolver problema. Eu, por exemplo, não vou deixar essa conversa nossa acabar antes de eu te perguntar o que o Ilana pode fazer para poder mensurar o que vocês desejam em relação ao aditivo.
Eu tenho que escutar o mercado para eu poder analisar. Talvez você não vai ter essa resposta aqui agora, não. Talvez nós vamos precisar conversar mais um pouco. Mas eu gosto de escutar das empresas quais são suas dores. Então não dá peso para a argumentação da pessoa. Então o Ilana é desses, que gosta de ouvir sua demanda para me começar a colocar isso aqui o mais rápido possível. A minha demanda, ela não é tão diferente da rotina. Para mim, se o Ilana ele fornece agilidade, acurácia e facilidade, né? Porque também não adianta você ser ágil depois que a amostra chegou aqui, mas é difícil trazer a amostra, né? Então você tem a facilidade de trazer a amostra, você tem a agilidade no resultado e você tem uma acurácia da solução, isso aqui é um baita de uma entrega que você faz, é gigantesco. Isso aí você está atendendo 80%, 90% da minha necessidade. Os outros 10% da necessidade é essa conversa que nós estamos tendo, que chama educação. A gente precisa educar o pessoal da fazenda sobre a amostragem, a gente precisa educar eles sobre a necessidade de fazer as análises. E a amostragem, eu estou falando, é porque a primeira variação que a gente tem numa análise bromatológica é na coleta. Então, se o cara que está coletando não sabe fazer uma amostragem que seja representativa, cara, não vai adiantar. Por mais que a sua análise, sua curva e seu procedimento laboratorial seja excelente, a amostra está viciada. E aí acabou. Não, acho que sou capaz de apostar que a maior margem de erro da análise está na amostragem. Exato. A gente tem muitas amostras, já que é uma preocupação que nós tivemos, que quando a gente montou o laboratório, eu tinha muita preocupação, porque quem é o Lucas, né? Uhum. Quem que é o Lucas que está começando aí? Então, para me mostrar essa segurança, eu preciso ter certificações. Eu preciso ir atrás de certificações que o Brasil acredita, que é uma ISO. Então, hoje, a ISO mais importante para o mercado de laboratório é a ISO 17025. A gente está em processo de implantação dela. A gente não vê, no ramo de bovinocultura de leite e corte, laboratórios importando com essa ISO 17025, que já vieram meio que de um know-how de universidade e tal, mas ninguém questiona quanto a isso. E hoje, o mercado tem exigido, e o Ministério tem exigido hoje, que os laboratórios coloquem nos seus laudos parâmetros de incerteza. Aí o que o Ilana faz hoje? Eu tenho um frasquinho lá de Erlenmeyer, um Becker. Uhum. A cada 6 meses, se esse Becker lá cabia nele 20 ml, eu tenho que mandar ele para Belo Horizonte, para um laboratório certificador, para garantir que aquele Becker de 20 ml continua cabendo 20 ml. Eu tenho incertezas no laboratório por analista. Quando é o analista tal, ele tem um erro dele, diferente do outro analista. Então, nós somos laboratórios hoje que colocam incertezas. E as incertezas são por parâmetros. Às vezes não é nem por curva, quando eu estou falando em calibração de NIRS. Uhum. Então, hoje eu acredito que pode ser que daqui 2 meses estejam, mas eu não conheço hoje, no mercado de pecuária hoje, que entrega um laboratório que entrega incertezas em todos os seus parâmetros. Isso o Ilana já faz hoje com muita maestria, com muita transparência. E o Ministério tem exigido também isso das fábricas de ração. Sabe por quê? Um exemplo. Vamos supor que você tem uma fábrica de ração e você produz uma ração com 20% de proteína. E é isso que você fala para o mercado. Você, numa fiscalização, tem uma margem de erro. Até que ponto que você pode errar numa ração 20 dentro da sua fábrica? O erro do laboratório. Então, se você é dono de uma fábrica e está fazendo uma ração 20, você pode errar quanto? A incerteza do laboratório que você analisa. Então, se naquele parâmetro eu tenho uma incerteza de 2%, você pode errar na sua ração 2%. Então, o Ministério da Agricultura está exigindo das fábricas que só analisem em laboratórios que entreguem a incerteza. Então, nós vemos que a gente está indo para um caminho muito certo, de muita transparência e que vai nos posicionar de uma maneira diferente. Porque nós somos um laboratório que, além de conversar com laudo, que a maioria dos laboratórios conversa só por laudo, nós conversamos depois do laudo. Eu sou muito preocupado com o resultado que ele está. Nós temos analistas hoje que é capaz de perceber uma silagem por tanta experiência com aquele ingrediente que ele está trabalhando, que ele mesmo contesta ele dependendo de algum resultado que saiu lá. E aí nós temos só NIRS? Não, nós temos um físico-químico. Quando o NIRS me gera uma dúvida, eu passo no físico-químico e aquela dúvida é sanada. E já utilizo aquela informação para dados do meu NIRS. Então, nós hoje estamos construindo um trabalho que, se minha confiança era de 96% ano passado, esse ano é 97%, ano que vem é 98%, nós estamos caminhando para um processo de melhoria contínuo. E eu não tenho dúvida aonde que o Ilana vai chegar no mercado nacional em termos de laboratório. E hoje é interessante você falar de apresentar a incerteza, porque dependendo da mão que chega,
se você não tiver uma explicação muito bem dada, porque no Brasil existe muito desinformação, né? Aí você vai chegar, eu falo isso porque, igual você falou, de ração, a gente entrega muitas vezes um produto, a concorrência vai lá e fala, putz, mas esse produto aqui ele é ruim por causa disso e disso, são coisas naturais de se ter, às vezes necessário, e o cara vai falar mal do seu produto em cima daquilo. E aí se chega na mão errada um laboratório com um laudo que demonstra incerteza, qual que é a chance do produtor ou do nutricionista que não entende nada falar assim, ah lá, não dá para confiar mesmo, tem até incerteza relacionada nesse negócio. Então a comunicação desse laudo, ela é muito importante, Sim. justamente isso que você falou, para gerar a confiabilidade do que você está colocando. Um dia, falaram comigo assim, Lucas, eu estou vendo aqui uma incerteza que você colocou aqui num parâmetro de 4%. É muito grande essa incerteza sua, Lucas. Não, pode ser. Mas antes da gente aparecer, nunca ninguém colocou num laudo a incerteza. Nunca. E qual parâmetro que é esse, né? O que isso aí, essa incerteza de 4% é quantos por cento da variabilidade? Eu acho que isso trouxe uma transparência muito grande para o lado. Nós fomos para outro patamar a ser transparente desse jeito. Contar aonde que nós está e aonde que a gente quer chegar. Tem que ser. Mas, Thales, já que a gente começou a falar em tecnologia aqui, tem uma pergunta que eu tô com vontade de te fazer pelas andanças que eu vi que você fez esse ano. Te vi, você não teve o ponto do mundo que eu não te vi, não. Se você não foi naqueles lugares gelados que você não foi. Mas deve ter ido também em alguns. Mas assim, aqui no Brasil a gente sempre teve aquela certeza que o melhor não está aqui, que o melhor está lá fora. Você chancela essa afirmação ou você já percebe que o Brasil consegue hoje estar na vanguarda e de levar a tecnologia para o mundo também? Com certeza a gente tem um potencial de levar a tecnologia gigantesco. O que a gente tem que ter também é lógico, eu falei no início da conversa, a gente não pode ter a síndrome do vira-lata, né? E achar que tudo que é brasileiro é ruim, mas também a gente tem que entender que as tecnologias externas são muito boas. Hoje, quando eu olho para o mundo e vejo o mercado de produção leiteira, para mim não existe nada mais maduro do que o mercado dos Estados Unidos. O mercado dos Estados Unidos é o maior mercado em produção, ele tem as vacas com a maior média em número de vacas, com as maiores médias. Então você tem ali algo em torno de 9,4 milhões de vacas, com uma média por lactação próxima aos 11.500 litros. Isso aí é algo muito importante. Então, quando a gente olha para os Estados Unidos, a gente tem que reconhecer ali uma expertise. Então, por isso que o brasileiro ele é muito demandante de informações que vêm dos Estados Unidos. Genética, conforto, produtividade, os caras têm tudo isso. Agora, a gente tem que se entender como um potencial, e hoje o Brasil ele deve estar entre o quarto maior produtor de leite do mundo, com seus 34, 35 mil milhões de litros por ano. Então, isso é importante para a gente ter, putz, eu estou em quarto lugar em produção do mundo. Eu tenho um rebanho muito grande, mas ao mesmo tempo um rebanho, na média, improdutivo, com baixa produtividade. Eu preciso entender como evoluir, mas ao mesmo tempo é o maior mercado tropicalizado. Então, a gente tem um número de vacas nos trópicos, né, na região tropical, muito grande. Daí a beleza da Embrapa, né? De trazer tecnologias brasileiras e a gente exportar isso. Para o mundo tropical, vamos dizer assim. O mundo tropical, ele é o nosso cliente natural. Mas quando você olha na faixa tropical, qual país que tem em volume a potencialidade de absorver nossas tecnologias? Basicamente a Índia. Em volume de terra e gente, sabe? A Índia seria o nosso principal mercado, porque é um mercado tropical. Mas a gente exporta muito para a Colômbia, mas é um mercado menor, um mercado mais restrito. A gente tem uma certa exportação para a Venezuela, que está do lado, mas tem todas as suas crises econômicas, né? Quando eu vou no Peru, por exemplo, o Peru ele não visualiza o Brasil como um mercado de importação de tecnologia. Ele olha muito mais para o mercado mexicano e mercado norte-americano, porque o rebanho peruano ele tem uma taxa de confinamento muito maior que a nossa. Então a visão que o exterior tem da gente é um número de vacas muito grande, mais vacas com baixa produtividade. E a gente precisa mudar isso, a gente precisa mudar esse cenário.
para ganhar, que eu acho que a gente precisa no Brasil, autoridade. E aí muitas vezes a gente vai para o mercado global sem essa autoridade. E a autoridade ela é construída com o tempo, através de exemplos. Uma coisa que é muito importante, que eu falo que, assim, que a gente exporta, principalmente a gente exporta cérebro. Hoje, se você for nos Estados Unidos, a gente vai lá no encontro, eu gosto de ir anualmente no encontro do Journal of Dairy Science, né, o ADSA que a gente fala, que é a Associação dos Pesquisadores em Ciência da Bovinocultura de Leite. Eu acho que a segunda língua mais falada ali, fora o inglês, é o português, sabe? Então você tem o inglês como primeira língua e a segunda é o português. De tanto pesquisador, de tanto cientista, de tantas pessoas que vão para lá, sabe? E muitos trabalhos que são publicados ali naquele seminário, naquele congresso, são desenvolvidos no Brasil. Então a gente tem um potencial de exportação de tecnologia e de pessoas gigante, sabe? Porque nós precisamos ter um pouquinho mais de orgulho e um pouquinho mais de autoridade na hora de exportar essa tecnologia, sabe? Até para desenvolver tecnologia, tem hora que aqui você pontuou algumas coisas. Nós lá no Ilano, por exemplo, nós usamos todos os equipamentos que a gente usa, quase todos são importados. Quem desenvolveu foi eles. Mas o dado é brasileiro. É aí que está a diferença nos negócios. Cara, mas olha que legal. O dado é brasileiro. O equipamento é importado. Embrapa São Carlos. Eu tive a oportunidade de conversar com ele, se eu não me engano, ano passado ou ano retrasado. Os caras desenvolvem um equipamento NIR, cara? Não. Desenvolvem. Eles desenvolvem aqui? Eles desenvolvem. Eles têm um equipamento. Eu não tive a oportunidade de discutir com eles. Mas durante a reunião eles falaram, não, a gente está num desenvolvimento de equipamento NIR. Então pode ser que num futuro próximo a gente tenha alguma opção nacionalizada, sabe? Talvez o difícil no Brasil é porque às vezes desenvolver o equipamento NIRS, eu acredito que as universidades conseguem desenvolver. O difícil muitas vezes é que a gente depende que para construir um NIRS eu preciso de peças, que às vezes peças que estão lá na China. Que aí você vai desenvolver um NIRS brasileiro, mas o NIRS chinês vai chegar aqui mais barato, porque aquele boom de peças, né, tá tudo lá. E aí tem um custo Brasil envolvido nisso, né? Custo Brasil. A gente sempre tem que ter um orgulho muito grande das nossas tecnologias, mas a gente também tem que entender, é aquela análise SWOT de novo. A gente tem que entender nossas fortalezas. A gente tem bons cérebros, a gente tem boas pessoas envolvidas, mas a gente tem uma fraqueza que impera aqui, que é o nosso custo Brasil. Isso aí dificulta demais. Mas dá para burlar, não falo burlar, mas dá para gente escapar hoje disso montar um NIRS no Brasil deve ser mais barato do que produzi-lo no Brasil. Não. Tipo assim, compro peças chinesas e monto ele aqui no Brasil, ao invés de eu estar produzindo ele com placas brasileiras que não tem jeito de não estar vindo de lá. Eu não sou esperto para falar nisso, mas quando você pega o que a gente chama de cadeias globais de valor, as cadeias globais de valor são justamente isso. Você tem produção de equipamentos e componentes em diversas partes do mundo e a partir daí você começa a centralizar em um outro lugar onde vai montar esse equipamento, né? A gente não faz isso só para equipamento, a gente faz isso para carro. Para carro, para tudo. Para tudo. Então, se bobear ainda é Zona Franca de Manaus, o único lugar vai compensar ainda por questão de tributação para montar um NIRS. Não sei, porque a gente não tem uma fábrica, de carro em Betim. Cara, você quer um sistema automotivo hoje mais dependente dos microprocessadores que são produzidos na Tailândia e na China? Isso aí é um negócio, assim, tá ali em Betim, cara. Você quer um carro mais competitivo do que Fiat no Brasil? Não pode falar de marca assim, né? Mas a Fiat é altamente competitiva. Tá em Betim. Eu não posso falar de marca que o nosso podcast ele invade o mundo inteiro. E às vezes, né, eu fico preocupado com isso aí, de dar algum problema para nós. Não, eu acho que ela não vai processar, mas podia pelo menos patrocinar, né? Nossa audiência é muito... Mas assim, então eu acho que é possível, sabe? Vale a pena fazer? E aí eu te falo, isso aí é a mesma conversa que o produtor rural tem que ter. O que é melhor? Eu produzir minha silagem ou comprar minha silagem? Eu produzir minha TMR ou eu comprar minha TMR? É melhor eu comprar farelo de soja, milho, núcleo e misturar tudo na minha fazenda? Ou comprar uma ração pronta? Essa discussão, ela é mercadológica. Ela está no nível gerencial, ela não está no nível técnico. A discussão ela não é sobre, eu vou utilizar ou não vou utilizar aditivos, nutrientes e isso, cara. É qual a melhor forma de trazer isso para dentro de casa. Porque eu não vou deixar de usar.
Você não vai deixar de ter um NIR portátil. Você não vai deixar de ter o equipamento necessário para o seu laboratório. Agora, você precisa entender que para o seu negócio, o que é mais rentável? Montar o seu próprio ou trazer de fora? Aí isso aí é discussão de... E Thales, e para a gente finalizar também, eu queria que você deixasse para a nossa audiência uma mensagem para ele, para esse momento que a gente está vivendo aqui para o pecuarista, e que talvez você falasse também um pouco dos projetos que você está tendo aí para 2024. Nós já estamos no final do ano. Acabando, você fez uma cara? promessa ali na mesa antes da gente chegar aqui, e eu já vou deixar aqui na gravação, né, para que todo mundo fique sabendo que você me prometeu uma viagem para a China no ano que vem. Eu preciso aumentar meus horizontes, eu preciso aumentar meu espectro de relacionamento, e eu acho que lá na China é um bom lugar para me estar junto com vocês. Cara, eu não sei, assim, não conheço o mercado chinês, nunca fui na China, mas a gente tem, no mínimo, uma curiosidade para entender, né? É a segunda maior população do mundo, é a segunda maior economia, então a gente precisa entender o que esses caras estão fazendo, né? Independente nem que seja para você chegar aqui no Brasil e falar assim, rapaz, é melhor ficar aqui mesmo, mas você tem que ir lá e entender. Em relação à mensagem, eu acho que quando a gente olha para o mercado brasileiro, ele leiteiro, eu não vou falar de suínos e aves e soja e milho, porque isso a gente já se provou ser muito bom e tanto é que a gente é os maiores exportadores, né? Se não é o maior, é o segundo maior nesses segmentos. Agora, o mercado leiteiro, cara, o produtor de leite, ele precisa entender que ele não está julgando para o mercado nacional. E hoje o nosso leite, ele é nacionalizado. Então, por que a gente sofre com a importação da Argentina e do Uruguai? Porque o leite lá é mais barato. Então, a partir do momento que a gente for eficiente dentro de casa, o leite que vem de fora, ele não vai ser competitivo. Por que a gente não importa milho, não importa soja, não importa porco, não importa frango? Porque a gente produz de forma barata e eficiente. Então, a partir do momento que a gente continuar produzindo um leite caro, pouco eficiente, pouco rentável, a gente vai reclamar de importação. A partir do momento que a gente entender que a gente está julgando com o mundo, não é na várzea, aí a gente vai estourar. Então, a mudança de mentalidade do produtor rural, ela é muito importante. E isso vem com a mudança geracional, eu acho. Que é o que vocês estão vivendo em Popel. Bom Despachos está vivendo isso. Então, primeiro, tenha pensamento positivo, que o mercado vai melhorar. O Brasil, não existe um outro país com uma capacidade e uma... capacidade, o Eduardo Valiz gosta de falar isso, a gente nasceu para isso, né? A gente nasceu para produzir alimento, então o Brasil tem que aproveitar isso, sabe? E o leite é um alimento que a gente consegue exportar sim. Então, a partir disso, a gente precisa mudar a nossa mentalidade. Sobre projetos, cara, esse aí é um projeto. Eu acho que a gente, quando você começa a jogar no cenário global e entender que o seu negócio ele vai expandir, você tem que entender quem que é seu concorrente, cara. Se você não entender qual que é o mercado que você vai atuar, qual que é o concorrente que você vai pelear com ele, aí você já está vendido no negócio, sabe? Então vamos partir para o conhecimento primeiro, vamos lá visitar os caras, vamos lá conhecer o que eles têm, sabe? Ver como é que a gente vai movimentar esse mercado interno para atender a demanda deles, sabe? Estou falando que a gente vai voltar com as respostas não, mas pelo menos do nosso mercado, onde a gente atua, a gente pode trazer muita coisa boa a partir de uma experiência dessa, sabe? Essa aí é uma, eu acho que existem outros projetos pessoais, né? E vamos tocar isso, cara. Eu acho que tem que estar mais perto. Acho que você me ligou sexta-feira passada, retrasada. Eu estou achando que a gente precisa estar mais perto, Thales. Nós precisamos estar mais perto mesmo, cara. Tá do lado um do outro, isso mesmo. mas precisa estar mais perto. Eu acho isso, e te agradeço muito por esse comentário que você deixou aí no final, que eu acho que às vezes as pessoas vêm falar da cadeia do leite, que tem que diminuir a importação, e vão lá para Brasília, para não sei mais aonde, pedir para diminuir a importação. Mas é o que você falou, está importando que o custo lá está mais barato que o daqui. Vão focar no problema e vão para cima do problema nosso. E nós estamos querendo terceirizar o nosso problema, apontando dedos para outras pessoas, que talvez não é ali o problema não. E você tocou num ponto, dá para melhorar, diminuindo os custos da nossa atividade e também uma coisa que eu acho muito que o Brasil tem que fazer na pecuária de leite. Melhorar a qualidade do seu produto. Exato. Porque aí você distancia as coisas, melhora a qualidade do seu produto para você agregar mais valor e você diminui custo, que nós precisamos diminuir o nosso custo de produção.
E eu acho que nós dois estamos muito envolvidos nesse processo de diminuição dos custos da atividade. O trabalho que você faz tem todo sentido e faz todo sentido nesse aspecto. O trabalho que nós fazemos também vai de cima a medir, monitorar, para gerenciar, para ter um resultado mais adequado. Então eu acho que é isso aí mesmo. A sua mensagem eu acho que coube perfeito e eu acho que é esse que é o caminho. Não, bom demais, cara. E a mudança ela começa de perto. A gente não tem pretensão eu não acho que eu vou mudar o Brasil, não. Mas pelo menos as pessoas que estão próximas a mim, eu tento trazer uma visão um pouco mais positiva. E é justamente isso, cara. Vou mudar a nossa região. Vamos começar perto de casa. Às vezes isso aí tem um efeito em cadeia e vai mudar, sabe? A gente tem tão bom exemplo aqui lá na região de Castro, né? Que é o ABCW ali do Paraná. Os caras conseguiram criar um hub de produção de leite, cara. Os caras estão voando, sabe? Nossa, isso aqui Isso é mudança de mentalidade. Eu falo isso aqui, agora eu vou julgar o negócio todo pro meu bairrismo mesmo, que é um trem muito pompiano aqui. Quando eu vou analisar, que eu já estou aqui há muitos anos, o que deu certo em Pompéu ao longo dos 20 anos? Só deu certo coisas que não foram polarizadas. Tudo que polarizou, que tem lado A e lado B, fica amarrado e não sai do lugar. Aí quando o pessoal fala de Pompéu, e algum dia um paulista ouviu que o melhor carnaval que tinha era o de Pompéu. E sabe por que ele ouviu isso? Porque todos os lados do município abraçou aquela causa. Eu estava na faculdade de Mambuí, eu falava para todo mundo de Mambuí que o melhor carnaval era de Pompéu. Talvez um inimigo político, uma pessoa que tem uma visão política diferente, estava lá na Amazônia falando que o melhor carnaval era de Pompéu. Outro exemplo que eu cito no nosso município é a Superleite. A Superleite, ela hoje é tido ela não tem diferença nenhuma de outras feiras. E ela só se diferiu no mercado porque o pompiano abraçou aquela causa. Independente de cada lado, o pompiano abraçou. Então, nós somos o que nós queremos. Se nós tomar a decisão hoje que o Centro-Oeste de Minas vai ser uma referência no mercado nacional de leite, é só o mindset da turma mudar. É só nós querer realmente fazer aquilo que acontece. As pessoas mudam tudo. E esse seu comentário ele é importante porque você pode extrapolar. Não é Pompéu, não é Centro-Oeste. Cara, a partir do momento que a gente, pecuarista de leite, entender que o Brasil tem que dar certo, independente de quem está tocando, o negócio flui, cara. Flui. A partir do momento que a gente começar a falar que o leite nacional ele tem um potencial, que o produtor de leite ele é bom, que ele tem capacidade. É isso que a gente tem que fazer, cara. É trabalhar. A gente, infelizmente, tem essa dificuldade, cara. A gente sofre, a gente parece que não aceita, que o Brasil é ruim. Não é ruim, não. O Brasil é bom, mas a gente precisa convergir. Assumir o nosso protagonismo. E nós temos que parar de virar que é promessa. Igualzinho André Bebezão no Santos. Que é a promessa eterna do cara. Não, nós temos que assumir o nosso protagonismo, que se o Brasil não assumir, que a nossa hora é agora. O mundo, qual que é a diferença produzir na África e produzir no Brasil? Lá, porque tem muito problema político, não produziram. Mas se não tivesse, estava produzindo, era lá, não era no Brasil, não. E a gente não pode deixar isso aí Geograficamente, nós somos mal posicionados. Então, tá meio distante. Está meio distante. Então, sim, vamos assumir o que a gente tem de potencialidade e assumir o nosso protagonismo, né? É isso aí. É isso, então. Gostaria de agradecer a nossa audiência por ter nos aguentado até então, essa prosa aqui, né, minha e do Thales aqui, mas a gente fica muito agradecido pela participação de todos aí. Mandem perguntas, siga as nossas redes sociais, siga o Ilana, siga o Thales Leles também na rede social, Evone que também quer deixar suas redes sociais, fica à vontade. Segue lá, Thales Leles, @Thales Leles no Instagram, acho que é o principal que eu mais movimento, mas também, mesma coisa, Thales Leles no LinkedIn, busca lá. A gente sempre está postando algumas coisas da rotina, né? Trabalho hoje na Evonik Nutrição Animal, tá lá, segue lá, Evonik Animal Nutrition Brasil. Tem muita coisa legal lá. E eu acho que rede social é isso, né? É você dividir um pouco do dia a dia. E é bom, a gente fica mais perto uns dos outros. Entra lá que vocês vão ver o tanto que o Thales é crossfiteiro. Alô então, meu amigo, um grande abraço aí.